Universalidade Espírita apresenta Monte Acima, obra ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Monte Acima, introdução. Amigo leitor, e Jesus nos diz no versículo 23 do capítulo 9 das anotações do evangelista Lucas: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho a percorrer, monte acima, acompanhado do Divino Mestre, inclui os mais diversos percalços. Conflitos, provações, sofrimentos, amarguras, crises, suor e lágrimas, tropeços, dificuldades, desilusões, asperezas, tentações, pedras, espinheirais, prejuízos, críticas destrutivas, sarcasmos, testemunhos de fé, trabalho constante no bem ao próximo. Neste livro, constituído de páginas despretensiosas, apontamos inclusive a nós mesmos como devemos caminhar veredas adiante ao encontro do Senhor. Que os pequenos capítulos deste volume, à afeição de passos ou degraus de nossa ascensão iniciante, monte acima, possam servir-nos na jornada que empreendemos para a integração com o Cristo de Deus. São os nossos votos. Emmanuel, Uberaba, 12 de abril de 1985. Capítulo 1. Sigamos com o Cristo. Cada dia na terra milhares de criaturas demandam o país da morte, e milhares retornam ao mundo físico. Berço e túmulo são apenas dois marcos da vida que, maravilhosa e eterna, enxameia por toda parte. Sabemos, porém, que o século é tão somente um ponto infinitesimal no tempo e que as horas apressadas de um corpo denso que surge e desaparece não podem oferecer ao espírito peregrino da eternidade a solução final do destino. É por isso que, pelos bilhões de almas que evoluem na crosta terrestre, outros muitos bilhões de consciências desencarnadas gravitam ao redor do planeta, à caça de reajuste e progresso, amparo e renovação. Por esse motivo, morrer não será redimir. Somos na humanidade total, milhões e milhões de seres, viajando do instinto para a inteligência, da inteligência para a razão e da razão para a angelitude. Cada coração pulsa no degrau que lhe é próprio. Cada consciência mantém-se no campo visual que lhe diz respeito. Eis porque não podemos perder na atualidade o cristianismo restaurado. A ciência e a filosofia, respeitáveis embora em suas atividades e fundamentos, filiam-se a definições provisórias que lhes assinalam a marcha.
Apenas indagando e examinando, jamais chegaríamos a surpreender a vida e a sublimá-la. Em razão disso, antes de tudo, atendamos à química do sentimento em favor da regeneração de nós mesmos. Nosso problema essencial, ainda e sempre, é o da unidade a benefício do todo. Conduzamos o homem ao bem supremo, com a dignificação de si próprio, no respeito à função que lhe cabe no aperfeiçoamento da terra, e teremos solucionado a questão da felicidade humana. Para isso, ergamo-nos ao Cristo, para que o Cristo nos edifique. O Evangelho à frente da civilização é o sol que nos clareia o caminho. Aqueçamo-nos em seus raios, e o serviço do bem se nos fará grande condutor para o mundo melhor de amanhã. Capítulo 2. Socorro íntimo. Padeces provavelmente grandes conflitos. Tens a ideia de que os familiares não te compreendem. Acreditas que os melhores companheiros te abandonaram. Admites que estás vivendo entre aposentos fechados. Sofres na solidão e perguntas como abrir tantas portas trancadas. Entretanto, basta que te recolhas por dentro de ti mesmo e procures pelo apoio da humildade. Com ela encontrarás o segredo para que todas as portas se abram alegres diante de ti. Capítulo 3. Coragem da fé. Muitos companheiros na terra evidenciam coragem nas horas de heroísmo. O homem que enfrentou um animal selvagem, colocando-lhe um freio. Outro que conquistou o campeonato de mergulho em águas perigosas. Outro ainda que adquiriu o maior destaque na longa corrida de pedestres. Todos eles, pelo devotamento à disciplina, são dignos de respeito. Um tipo diferente de coragem, porém, se espera dos seguidores do Cristo, a coragem da fé. Aquela de se calar alguém para que outrem fale mais alto, de sofrer injúrias e humilhações sem deteriorar a imagem dos próprios adversários e agressores, de acreditar no bem, mesmo quando a ignorância e a maldade parecem em triunfo, de aceitar a rotina dos encargos de cada dia, nela encontrando a alegria do trabalho sem aplauso público, e a coragem de esquecer-se para que outros recolham as vantagens do serviço que lhe haverá custado imenso esforço. O heroísmo é, talvez, mais fácil pelo deslumbramento de uma hora à frente dos homens. Entretanto, a coragem da fé será sempre mais difícil, porque exige humildade e renúncia, tolerância e dedicação ao bem do próximo, no desdobramento incessante do dia a dia. Capítulo 4. Remorso. Agradece os encargos que a vida te confia, procurando cumpri-los alegremente. Alguns centímetros de remorso
pesam no coração muito mais que 1 tonelada de sacrifícios. Capítulo 5. Felicidade e trabalho. Felicidade e trabalho. 2 temas da vida que se complementam à maneira do teto e do alicerce de uma construção. Indubitavelmente a Terra ainda é uma estância de provas regenerativas, sem possibilidade de oferecer-nos a felicidade integral. Entretanto, nela encontramos todo o material de que necessitamos para alteá-la na categoria dos mundos. Dificuldade, tribulação, sofrimentos e atritos são alguns dos agentes com os quais se nos fará possível organizar o aperfeiçoamento de nós mesmos. Se podemos sugerir o começo do imenso trabalho alusivo à realização que demandamos, é preciso erradicar a insatisfação que tantas vezes nos caracteriza, instalando em nós outros o amor e a humildade, a paciência e a coragem, por instrumentos de serviço que nos será possível manejar com acerto, em nosso próprio benefício. Não existe pântano que não possa ser drenado, e nem penúria que a benemerência não consiga extinguir. Em suma, estamos todos, os espíritos vinculados à Terra, num plano de grandes conflitos, carregando o fardo de nossas imperfeições, adquiridas ao longo dos milênios. Mas o Supremo Pai jamais nos sonegou a bênção da esperança. E, em razão disso, ser-nos-á possível aceitar os agentes de que dispomos, a fim de melhorar-nos, melhorando a vida em torno de nós. A vida no planeta é assinalada por embates e antagonismos diversos. No entanto, a paz e a alegria se nos farão companheiros em todos os dias da terra e do mais além, se nos dispusermos a aceitar a existência que nos foi concedida, a amar aos nossos semelhantes e a servir incessantemente. Realizações que demandam unicamente uma só atitude: trabalhar. Capítulo 6. Existência. Convém não esquecer. Toda criatura existe tanto quanto existem minérios, plantas e animais. Cada criatura, porém, constrói a vida, pela qual se distingue usando as próprias obras. Capítulo 7. Compromisso e deserção. Contemplemos o espelho do mundo a fim de compreendermos a lição de Jesus com mais segurança. Mentalizemos enorme repartição de porta aberta ao bem público. Registraremos de relance a destinação e o trabalho que lhe regem a vida. Leis edificantes determinar-lhe-ão a existência. Esquemas de natureza superior ser-lhe-ão traçados a rota. Dotações importantes assegurar-lhe-ão a harmonia. Esperança e suor da vida popular suportam-lhe os alicerces. E, atendendo a tabelas especialmente criadas para desenvolvê-la e nutri-la, chefes e assessores, funcionários e colaboradores diversos aí se hierarquizam, recebendo salários compatíveis com a altura das responsabilidades que esposam,
na obrigação pura e simples de realizar-lhe os planos de ação e luta, com vistas à prosperidade geral. Imaginemos, todavia, o servidor aí fichado, consumindo verbas devidas ao amparo institucional na satisfação dos próprios caprichos, assinando compromissos de trabalho diário e fugindo deliberadamente ao concurso em que se acha onerado, pronunciando a cada hora o nome do diretor que nele confia, a enganar-lhe a expectação e estudando regulamentos e leis para embair com requintes de inteligência a observação dos companheiros fiéis. De certo que semelhante cooperador, ao fim de certo tempo, será surpreendido pelo remorso e pela ineficiência em si mesmo, convertendo-se em joguete de zombaria da multidão. Assim também ocorre ao discípulo do Evangelho que repete a cada passo: Senhor, Senhor, afastando-se, desatento, dos testemunhos de renunciação que a experiência lhe exige. Presumirá com certeza que subornará os poderes superiores à custa de petições labiais, dilacerantes e comoventes. No entanto, até que se reajuste no campo de si próprio, não passará de choroso detentor de tardio arrependimento, a movimentar-se na sombra, suplicando mais tempo, através de oportunidades mais duras, para recuperar-se e seguir, em companhia de outros infelizes retardatários, no encalço da luz imperecível. Capítulo 8. Questão de consciência. Guardemos a consciência tranquila. A prática do bem ser-nos-á garantia da paz, e a paz em nós se nos fará fonte de permanente alegria. A criatura de consciência culpada é semelhante à pessoa que carrega uma carga superior às próprias forças, parecendo arrastar-se entre o cansaço e a irritação. Capítulo 9. Na obra do Cristo. Lembrando a palavra do Senhor quando despediu os companheiros de apostolado, recomendando-lhes não se preocupassem, acumulando nas mãos ouro e prata, bolsas e bastões, para a caminhada, na obra sublime que lhes competia realizar. Também hoje, na missão espírita cristã, que nos objetiva o justo aperfeiçoamento, podemos dispensar tudo o que seja em nós aflição sem proveito. Nem cobertura política, nem lustre social, nem ouro prescindível, nem reserva nos bancos, nem garantias extralegais, nem vantagens de exceção, nem acesso à influência, nem laureia de governança, nem títulos invulgares, nem ambição de ganho, nem propósito de destaque, mas sim que em toda hora estejamos atentos ao dever de servir, esquecendo a nós mesmos para exalçar o Cristo, nosso Mestre e Senhor, por sentimento e vida, por palavras e ações, porquanto dele próprio tudo receberemos, para que não nos falte o exato suprimento dos recursos precisos à construção do bem e ao plantio da luz. Capítulo 10. Na hora de auxiliar. Na hora de auxiliar, em favor de alguém, não perguntes: o que é que eu poderia fazer?
Faze logo o que puderes para que a tua parcela de socorro não chegue atrasada. Capítulo 11. Amor aos inimigos. Amar aos inimigos, na conceituação de Jesus, não será praticar servilismo ou bajulação. É compreender, acima de tudo, que as faltas daqueles que não se afinam conosco poderiam ter sido nossas e imaginar quão felizes nos sentiríamos se tivéssemos, porventura, os nossos erros desculpados e esquecidos por aqueles aos quais tenhamos ofendido. Efetivamente, ser-nos-á possível amar aos nossos adversários, cultivando atitudes diversas, quais sejam: orar pela felicidade deles no silêncio do coração, a envolvê-los em vibrações de paz e encorajamento, destacar-lhes as qualidades nobres quando em conversação com pessoas amigas, ao redor de ocorrências que lhes digam respeito, desembargar, quanto se nos faça possível, de maneira oculta e indireta, os caminhos para as realizações que demandem, auxiliar-lhes os entes queridos quando estejam à frente de problemas que lhes surjam no cotidiano, de modo a aliviar-lhes as provações, induzir companheiros a prestar-lhes apoio nas tarefas úteis a que se empenham, mentalizá-los sempre tranquilos e felizes, desencorajar quaisquer campanhas negativas, tendentes a suscitar-lhes desgostos e prejuízos. Sobretudo, não nos referirmos em tempo algum a essa ou aquela dificuldade que nos hajam causado. Não digas, portanto, que não podes amar aos inimigos, porque existem vários meios de endereçar-lhes compreensão e afeto, sem humilhá-los com a nossa possível benevolência. De certo, Jesus, quando nos aconselhou amar aos ofensores, não desejava transformar-nos em carpideiras, junto daqueles que, acaso, não nos entendam ou nos firam, e sim espera que os tratemos a todos na condição de irmãos autênticos e, tanto quanto nós, amados filhos de Deus. Capítulo 12. Indicações de momento. Esclarece fazendo o bem. Resolve os problemas colocando acima de tudo a tranquilidade dos outros. Responde abençoando. Oferece o troco servindo mais. Capítulo 13. Tumulto. Nas grandes comoções públicas, frequentemente, surgem os companheiros precipitados, mentalizando calamidades imaginárias. Quando aparecem horas de tumulto, não te entregues às inquietações inúteis e nem pises no longo rastilho do boato que habitualmente perturba a comunidade, até que atinja explosões de forças negativas e infelizes. Se a hora é de crise, refugia-te na oração, se puderes, e silencia onde não possas auxiliar. Tumulto é sempre indução ao desequilíbrio.
toda vez que te sintas de coração envolvido no desajustamento generalizado, pensa com serenidade e fala em conciliação e tolerância, porque unicamente assim alcançaremos, sem delongas, a bênção da paz. Capítulo 14. Amar e perdoar. Jesus nos recomendou amar-nos uns aos outros, tal qual Ele mesmo nos amou, e perdoar as ofensas 70 vezes, 7 vezes, não porque nos considere habilitados para semelhante comportamento, mas porque, se lhe aceitarmos as diretrizes com paciência, Ele se tornará mais intimamente associado a nós, e com Ele estaremos fortes e seguros para fazer isso. Capítulo 15. Ouro e caridade. O ouro de Tibério brilhava nas magnificências de Capri, mas desapareceu na bolsa de desapiedados legionários que faziam da violência o roteiro do despotismo. A caridade de Cristo, sem ouro que lhe plasmasse a grandeza, até hoje, é a luz que orienta o caminho das nações. O ouro de Nero garantia o esplendor de Roma imperial. Entretanto, há breve tempo, converteu-se em perseguição e fogueira, incentivando a delinquência e a destruição. A caridade dos apóstolos do Evangelho, sem ouro que lhes emoldurasse a humildade, construiu a resistência de 3 séculos de martírio, nos quais os paladinos da Boa Nova lastrearam, a preço de sangue e sacrifício, os alicerces da fé cristã, que representa a mais alta conquista do mundo. O ouro da corte de Luís XIII era fastígio e poder no centro da Europa, mas recolheu-se na retaguarda do progresso a feição de poeira brilhante na pompa gelada dos museus. A caridade de Vicente de Paulo, sem ouro que lhe estabilizasse o esquema de serviço, ainda agora é clarão vigoroso e sublime, inspirando epopeias de bondade e renúncia. Sem dúvida, o ouro é criação do Senhor a serviço do homem. Todavia, só o amor ao próximo é suficientemente grande para gerar com ele a bênção do trabalho e a riqueza da cultura, o socorro do entendimento e o tesouro do bem. Não recuses o concurso do ouro digno que te visite as mãos sem lágrimas do sofrimento alheio, mas não te esqueças de ungí-lo no bálsamo da compreensão e da bondade, a fim de que estejamos aproveitando e prestigiando os empréstimos da vida, que nos são provisoriamente confiados pelo amor infinito de Deus. Capítulo 16. Alguns e nós. Nunca influenciaremos a todos, mas sempre influenciaremos alguns. Reflitamos no assunto, revendo o que transmitimos. A descrença suscita a descrença, a dúvida gera a dúvida. O desânimo sugere o desânimo, a tristeza espalha a tristeza. A fé atrai a fé. A esperança acende a esperança.
A bondade cria a bondade, o amor estende o amor. Capítulo 17. Mais feliz. Tantas dívidas acumulou a humanidade sobre a própria cabeça que, efetivamente, a felicidade integral na Terra ainda está muito distante de ser atingida. Os efeitos de tantas causas infelizes somam as calamidades e provações que presenciamos no mundo e que, em verdade, muito dificilmente conseguiríamos inventariar. A propósito e no intuito de resumir as nossas conclusões, permitimos-nos lembrar a ocasião em que o Divino Mestre foi questionado acerca de quem seria o maior no reino dos céus. A resposta de Jesus foi simples e objetiva. O maior no reino dos céus será sempre aquele que entre os homens se fizer o servidor de todos. Gravando semelhante anotação, respeitosamente desdobramos a definição do Senhor, afirmando que, no mundo, a pessoa mais feliz será sempre aquela que se fizer, voluntariamente, a criatura que mais felicidade distribuir com os seus próprios irmãos do caminho terrestre, convertendo-se em fulcro de alegria e paz, esperança e fé, para quantos se lhe aproximem do coração. Capítulo 18. Construções. O espaço da moradia é obtido através de regulamento. A casa é feita à base de pedras. O lar é formado pela educação. A subsistência é mantida pelo trabalho. A família é sustentada nos alicerces do respeito. A vida feliz é construída na consciência tranquila, com a bênção do amor. Capítulo 19. Deus e o homem. Deus criou a terra à maneira de um paraíso repleto de fontes e de flores para as criaturas em evolução. O homem dilapidou-lhe a face a pretexto de buscar recursos e cultivá-los para a própria alimentação. Deus formou o solo do planeta com incalculáveis tesouros. O homem encontrou vestígios de semelhantes riquezas e bastou isso para escavar-lhe o corpo, apropriando-se das criações divinas e instalando antagonismos entre os próprios irmãos para transformá-las em objeto de cobiça e ambição desvairada. Deus levantou árvores destinando-as à proteção da vida. O homem, no entanto, derrubou-as, não apenas a fim de aproveitá-las na edificação de moradias, segundo as finalidades que lhes foram assinaladas, mas simplesmente por bagatelas ou para contemplar o espetáculo de pavorosos incêndios. Deus inspirou a formação da dinamite para facilitar a construção de estradas que favorecessem o intercâmbio entre os povos.
O homem, entretanto, empregou-a na fabricação de bombas para a destruição de comunidades indefesas. Deus plasmou a beleza e a música, a arte e a ciência, da conjugação das quais nascesse a paz entre os seres. O homem inventou planos de hegemonia e fez a guerra que se alimenta com milhões de vidas, expulsando vaidosamente a paz do ambiente deles mesmos. Quando observares a terra, sofrendo agressões à natureza e estabelecendo a dominação da guerra, não incluas Deus em tuas indagações, porque já sabes de quem é a culpa. Capítulo 20. Página de oração. Senhor, com a bênção de tua luz, conheço a carga das imperfeições que carrego. Entretanto, com o amparo de tua bondade, sou agora o que sou. Ainda assim, Senhor, rogo-te, não me deixes entregue aos meus próprios caprichos. Guia-me por misericórdia em tua vontade e sabedoria, para que eu venha a ser o que queres que eu seja. Emmanuel. Universalidade Espírita apresentou audiolivro Monte Acima. Gostou do trabalho? Inscreva-se, curta e comente para que chegue a mais pessoas. Paz em Deus.